Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe o teu lar e abençoe a tua família. Amém? Que Deus te abençoe para a honra e a glória do Senhor. Você que está ao vivo conosco, que Deus venha falar no seu coração essa noite. Você que está ao vivo, que possa pegar a tua palavra, a tua Bíblia Sagrada, e possa abrir ela conosco no livro de Neemias. O livro de Neemias, capítulo 1, verso 3 adiante. Livro de Neemias. Se você está ouvindo bem na tua casa, dá um ok aí por esta live. Que Deus te abençoe para a honra e a glória do Senhor. Neemias, capítulo 1, verso 3 adiante. Se você está ouvindo bem nesta live, dá um ok. Está ouvindo bem na tua casa, você que abriu a Bíblia conosco, Neemias capítulo 1, verso 3 adiante, assim escrito está a palavra do Senhor. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse a Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade, foram com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração dos teus servos, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Amém? O texto que nós acabamos de ler agora é um texto conhecido por todos, a história do homem chamado Neemias. Algo me chamou a atenção, porque estudando o livro de Neemias, eu descubro que o livro de Neemias, ele é recheado de grandes aventuras que Neemias viveu. A história diz que Neemias foi um grande consolador entre os homens, mas perante os céus, Neemias, ele foi um grande intercessor, porque no texto nos mostra a grande oração que Neemias fez, clamando a Deus, pedindo resposta para o teu povo. Algo me chamou a atenção nesse texto aqui, que a Bíblia nos mostra que Neemias, ele recebeu uma grande missão, e esta missão
que Neemias recebeu foi em reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, porque o povo estava extremamente envergonhado. E a história diz que também Neemias, ele era um grande cooperador do rei Artaxerxes. E sendo um grande cooperador do rei, Neemias tinha um cargo em extrema confiança do rei, porque além de Neemias ser cooperador, porque o cooperador é aquele que provava o alimento antes do rei comer, o cooperador é aquele que tomava vinho antes de o rei tomar, mostrando que a função de Neemias era tão íntima do rei, de integridade e fidelidade ao rei, porque naquele tempo às vezes eles colocavam veneno na comida, colocavam veneno na bebida, e Neemias, em a função de cooperador do rei, Neemias, primeiramente ele tinha que experimentar a comida e a bebida do rei. Outra coisa também que me chamou a atenção no livro de Neemias, que a Bíblia diz que em um dia de folga, Neemias resolveu passear em redor do palácio do rei. E nesse dia de folga, era um dia de segunda-feira, diz a história. E quando Neemias passeava, a história diz que no meio da caminhada de Neemias observou uma caravana que ia se aproximando do palácio. E esta caravana estava vindo o teu povo de Jerusalém. Foi quando o texto nos mostra que Neemias, sendo um grande judeu, Neemias resolve se aproximar da caravana. E quando Neemias se aproxima da caravana do povo de Jerusalém, Neemias faz duas perguntas a um homem chamado Hanani. Se você ler o verso 1 adiante, dessas perguntas que Neemias fez, algo me chamou a atenção, porque a primeira pergunta que Neemias fez foi essa. Neemias pergunta como está o povo da cidade de Jerusalém. E a segunda pergunta que Neemias faz, ele pergunta como está a cidade de Jerusalém. Isso me chamou a atenção no texto, porque primeiro Neemias pergunta como está o povo. A segunda pergunta, Neemias pergunta como está a cidade de Jerusalém. Neemias me ensina aqui que para Deus as pessoas são mais importantes do que as coisas. Neemias primeiramente ele perguntou pelo povo, para depois perguntar da cidade. E Neemias me ensina aqui nesse texto que para Deus as pessoas sempre será mais importante que as coisas da terra. Outra coisa que me chamou a atenção também no texto, que quando Neemias faz a pergunta para Hanani, Hanani também resolve responder as perguntas de Neemias. E ele traz uma pergunta para Neemias no capítulo 1, verso 3, dizendo: e disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas foram queimadas a fogo. Quando Hanani ele responde a pergunta de Neemias, ele está respondendo que todo o povo de Jerusalém estava totalmente envergonhado. Quando Hanani responde a pergunta de Neemias, ele estava respondendo que todo o povo de Jerusalém estava totalmente envergonhado e humilhado. Quando Hanani ele responde a pergunta de Neemias, ele está dizendo que o povo estava vivendo em opróbrio. Ele estava dizendo que o povo estava vivendo de cabeça baixa. E algo me chamou a atenção, que Hanani também, ele diz que a cidade de Jerusalém estava toda destruída. Preste atenção. E Hanani também, ele diz que as portas de Jerusalém, a entrada, foram todas queimadas, destruídas. E os muros de Jerusalém,
eles estavam destruídos porque foram fendidos, mostrando então que a cidade de Jerusalém estava totalmente sem proteção. Isso aqui me chamou a atenção porque todos nós que temos casa, nós sabemos que quando a casa tem muro, ela está totalmente protegida. A casa de muro, ela está totalmente guardada. E aqui nos mostra, por que, pastor? Porque toda vez que passa alguém perto de uma casa que tem muro, parece que o muro fala: você pode se aproximar, mas você não pode entrar nesta casa, mostrando que a casa, ela tem dono, que a casa, ela tem um proprietário. E o texto nos mostra que se a cidade de Jerusalém, os muros estavam caídos, estavam fendidos, nos mostra então que Jerusalém estava totalmente abandonada, mostrando que Jerusalém estava sem dono. Esse texto, ele me chamou a atenção, que o contexto histórico diz que naquela época uma cidade sem muro aqui é considerada uma cidade sem dono. Então nos mostra totalmente aqui Jerusalém sem dono. Jerusalém ficava fácil de invadir, porque os muros estavam fendidos, os muros estavam caídos, mostrando que a cidade, ela estava totalmente sem proteção. E a história diz, quando o povo plantava nas regiões de Jerusalém, aquilo que o povo plantava, os salteadores entravam, porque sabiam que Jerusalém estava sem proteção, que Jerusalém estava sem muro, e eles passaram a pegar as plantações, a pegar aquilo que o povo guardava, porque não tinha proteção alguma. E o texto também nos fala que as portas da entrada de Jerusalém estavam totalmente queimadas. Isso aqui me chamou a atenção, porque essas portas da entrada de Jerusalém, elas simbolizavam algo ali. A história diz que as portas naquela época era onde os juízes legislavam dentro da cidade, era onde os juízes ficavam para julgar os órfãos, as viúvas. É por isso que o salmista do Salmo 68, ele diz que pai de órfãos e juiz e viúvas é Deus no lugar santo, mostrando que na entrada de Jerusalém os juízes ficavam nas portas da cidade para poder julgar os órfãos e para poder também julgar as viúvas, mostrando que esta parte aqui, aonde havia julgamento, também havia sido destruído. Outra coisa que me chamou a atenção também no texto aqui, que as portas de Jerusalém estavam queimadas. É onde que Hanani fala para Neemias: Neemias, o povo está humilhado. Neemias, a cidade está sem proteção, a cidade está sem dono, porque não havia muros. E Neemias, as portas de Jerusalém também, ele dizia para Neemias que as portas de Jerusalém também estavam queimadas, mostrando a causa dos órfãos e das viúvas, que não podiam ser mais julgadas, porque as portas foram queimadas. E o texto também, ele nos mostra que havia uma bagunça em Jerusalém. Se a cidade estava sem muro, as portas queimadas, nos mostra uma cidade que havia uma bagunça enorme. Diz o texto aqui, se você ler toda a história, algo me chama a atenção, que Neemias neste momento, ele recebe uma mensagem, outra palavra, Neemias recebe uma notícia do quadro cinzento que havia na cidade de Jerusalém. E Neemias resolve ter uma atitude quando ele vê a destruição de Jerusalém. Neemias resolve ter uma atitude, aonde diz o capítulo 1, verso 4, que diz assim: e sucedeu que, ouvindo estas palavras, Neemias se assenta e começa a chorar. A primeira atitude que Neemias teve aqui, quando ele ouve, como Neemias era judeu, a destruição da cidade de Jerusalém, o seu povo sendo humilhado, o seu povo estando no opróbrio,
o seu povo estando totalmente ali, sendo envergonhado, a atitude que Neemias tem quando ele ouve a notícia do povo e a notícia da cidade de Jerusalém, o texto fala que Neemias se assenta e começa a chorar e lamentar por alguns dias. Isso aqui me chamou a atenção, porque, pastor, a primeira atitude de Neemias é essa: se assenta e começa a chorar. Mas por que Neemias começou a chorar e se lamentar? Aqui me chamou a atenção, porque Neemias, ele chorou e começou a se lamentar diante de Deus. Aí eu fui descobrir, por que, pastor? Porque a cidade estava totalmente arruinada, e o povo estava sendo envergonhado, este povo aqui estava sendo humilhado, e Neemias começa a chorar, porque havia uma profecia, em outras palavras, havia uma palavra profética. Neemias chora a mesma forma de dizer: eu estou debaixo de uma palavra, estou vivendo momentos de opróbrio, eu estou debaixo de uma palavra profética, estou vivendo um momento de escassez, estou debaixo de uma profecia, estou vivendo momentos de guerra. Neemias começa a chorar, porque ele sabia que Deus era com Jerusalém. Neemias começa a chorar, porque ele sabia que Deus era com o teu povo, e ele chora por não aceitar aquilo que o povo estava vivendo, e o povo estava debaixo de uma palavra profética. Qual palavra profética é essa, pastor? Que são aquela palavra que está em Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 adiante, que diz: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E Deuteronômio capítulo 28, verso 13 ainda continua dizendo: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. O que me chamou a atenção, que este povo aqui não era qualquer povo, era um povo que estava debaixo de uma palavra profética, e além deles estarem debaixo de uma palavra profética, era um povo que estava sendo humilhado. Este povo aqui não é qualquer povo, é um povo aqui que, quando Deus falou com Moisés, olha o que Deus disse para Moisés no capítulo 6 do livro de Êxodo, verso 7: e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui, quando Deus fala com Moisés, Deus está falando com Moisés dessa forma: ô Moisés, fala com este povo que eles são meu povo, e eu serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor. Mostrando que este povo estava debaixo de uma garantia, mostrando que Deus era com eles. Então, por que este povo aqui passou por tanto sofrimento? Por que Jerusalém passou por destruição? Aí algo me chamou a atenção também nesse texto aqui. Por que, pastor? Porque este povo aqui era uma nação tão poderosa, mas tão poderosa, que o próprio Deus disse para este povo, no livro de Levítico, capítulo 26, verso 8, dizendo: 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Olha aqui o que Deus disse para esse povo: vocês podem lutar 5 contra 100, que pode ter certeza que eu sou com vocês, ou pode então
lutar 100 contra 10 mil, e tenha certeza que eu sou com vocês. A garantia deste povo aqui então, esse povo era um povo tão poderoso, mas tão poderoso, que Deus sempre mostrava para este povo que era com eles. Então isso aqui me chamou a atenção. Por que, pastor? Por que esse povo passou por tanto sofrimento? Por que esse povo foi humilhado? Por que esse povo foi envergonhado? Deus aqui, quando disse que ele podia lutar 5 aqui com 100 que Deus era com ele, ou então 100 com 10 mil que Deus era com eles, Deus estava garantindo para esse povo a vitória. Deus estava dizendo: não importa a quantidade que vocês vão lutar, mas eles tinham certeza de uma coisa, que Deus era com eles. Então o texto nos mostra, este povo aqui era um povo imbatível. Em outras palavras, este povo tinha que ser um povo invencível, não podia perder batalha. Então será por que este povo está vivendo tanta luta? Aí algo me chama a atenção aqui, que este povo com Deus era um povo que não tinha como perder uma batalha. Se Deus estava garantindo para eles as batalhas, não tinha como eles perderem batalha. E o texto nos mostra que Neemias se assenta, começa a chorar, e no mesmo momento Neemias começa a se lamentar com Deus. E o texto nos fala que Neemias se lamenta durante dias, derrama lágrimas durante dias, porque Neemias não aceita a situação. Se era um povo que estava debaixo de uma palavra profética, era um povo que estava debaixo de uma profecia, era um povo que era imbatível, que Deus mostrava que era com eles. Eles não podiam estar vivendo aquilo que eles estavam vivendo. Aí algo me chama a atenção no texto, que Neemias se assenta e chora, porque esse povo já tinha experimentado viver a presença de Deus. Quando Neemias se assenta e começa a chorar, Neemias tem certeza que este povo já tinha vivido algo extraordinário da parte de Deus, e Deus tinha mostrado para eles que era com eles. Deus tinha mostrado para eles que a batalha era ganha, mas esse povo tinham perdido guerras também, esse povo tinham perdido batalhas. E Neemias se assenta, chora, porque ele conhecia o propósito de Deus em prol da vida deste povo na cidade de Jerusalém. Aí algo me chama a atenção, por causa do significado do nome da cidade de Jerusalém. O que, pastor? Porque o nome Jerusalém significa lugar de habitação de paz. Em outras palavras, Jerusalém significa lugar de paz. Imagino eu aqui, Jerusalém significa lugar da alegria, Jerusalém significa lugar da felicidade. Imagino eu, pessoas indo para Jerusalém e dizendo: vamos para a cidade que é lugar de paz, vamos para a cidade que é o lugar de alegria, vamos para a cidade que é o lugar de felicidade. Eles chegaram em Jerusalém, o lugar de paz, o lugar de felicidade. Imagino eu, quando você viaja de uma cidade a outra, todos nós sabemos que quando você entra numa cidade, sempre há uma placa indicando: sejam bem-vindos naquela cidade. Imagino eu aqui, você de caminho a Jerusalém, e quando você entra, vai chegando na cidade, uma placa escrita: seja bem-vindo no lugar de habitação de paz, seja bem-vindo na cidade que tudo é alegria, seja bem-vindo no lugar da felicidade, na cidade de alegria. Aí algo me chama a atenção. Por que, pastor? Porque todo mundo que ia para Jerusalém, a placa indicava Jerusalém, que é o lugar de habitação de paz. Todo mundo que ia em Jerusalém buscar paz, buscar alegria, buscar felicidade. Nesse tempo de Neemias, no lugar de paz, eles chegavam na cidade. A cidade estava toda queimada, com o muro caído.
No lugar onde era para encontrar alegria, o lugar estava destruído. No lugar onde era para encontrar felicidade, Jerusalém estava toda destruída. Aqui eu passei a imaginar e pensar na minha mente, no lugar onde a cidade tem nome, mas era destruída. Então a cidade só tinha nome, mas ela não era aquilo que o nome dizia. A cidade só tinha nome, mas a aparência que a cidade tinha era totalmente diferente do teu nome. Algo me chamou a atenção nesse texto aqui. Por que, pastor? Porque eu aprendi a estratégia do diabo aqui é totalmente só dar nome, mas áreas da sua vida destruída. A estratégia do diabo é que o teu nome seja grande, mas áreas da tua vida é totalmente destruída. A estratégia do inimigo é essa: eu vou te dar nome, mas a tua vida sentimental vai estar destruída. Eu vou te dar nome, mas a tua família vai estar destruída. Eu vou te dar nome, mas a tua empresa vai estar sempre no vermelho. Então a estratégia do diabo é essa: é te dar nome, mas destruir áreas da sua vida. Em outras palavras, é a mesma forma de você ver uma pessoa que tem nome, mas quando você chegar próximo dela, a todas as áreas dela está totalmente destruído. Aí a história de Neemias, ela mexeu comigo, porque a estratégia do diabo é a mesma forma de fazer de você como uma nuvem, mas uma nuvem que não dá chuva. A mesma forma do diabo de fazer você um terreno, de fazer você uma terra, mas uma terra onde é uma terra que não produz nada, uma terra onde chega, uma terra seca, é uma terra que todo mundo quer ter aquela terra, mas é uma terra seca que não produz nada. Nada na vida dele vai para frente, nada na vida dela vai para frente. É a mesma forma de olhar uma nuvem no céu. A nuvem parece que está bonita e cheia, mas ela não cai água dela. Assim é a estratégia do diabo: te dar nome, mas você não conseguir produzir em nenhuma área da sua vida. É a mesma forma da cidade de Jerusalém. O lugar só chamava habitação de paz, mas era um lugar destruído. Era um lugar onde os visitantes chegavam em Jerusalém, só carregava nome, mas não tinha essência. É a mesma forma de falar: eu prego a palavra, mas não tem mais essência. Esse texto aqui, ele me chamou totalmente a atenção. Por quê, pastor? Porque existe pessoas que têm nome, mas por dentro está andando vazio em áreas da sua vida. Existem pessoas, pastor, que aonde chega tem nome, é bem recebido, mas áreas da sua vida está totalmente vazia. Áreas da sua vida está totalmente destruída. Destruída a vida sentimental, destruída a vida financeira, destruída a vida conjugal, destruída a família, saúde está totalmente destruída. Mas aonde esta pessoa chegar, é uma pessoa que tem nome. Pastor, você está querendo dizer o que? Eu vi aqui como uma palavra profética para você que está ao vivo nesta live. Deus te chamou para produzir. Como assim, pastor? Se Deus te chamou, Ele te chamou para você dar pão. Se Deus te chamou, Ele te chamou para você ser fonte de água, para onde tiver um necessitado. Não você só ter nome, mas através da sua vida, Deus restaurar famílias, Deus restaurar casa, Deus restaurar empresa, Deus restaurar vida sentimental, Deus restaurar vida financeira. Este é o meu chamado. Esse livro de Neemias, ele mexeu comigo tem 2 dias, porque lendo a história de Neemias, Jerusalém significa lugar de habitação, lugar de paz, mas Jerusalém estava cheio de entulho. Porque Jerusalém estava com entulho, pastor? A cidade foi destruída. Portanto que a história de hoje, no século 21, a Jerusalém, ela é hoje, deste tempo para cá, Jerusalém passou por várias reformas. Portanto que alguns historiadores dizem que a Jerusalém antiga para a Jerusalém de hoje,
ela tem mais uns 6 metros de altura, de 4 a 6 metros de altura, por tantos entulhos que foram entoados em Jerusalém. Alguém destruía e alguém levantava Jerusalém de novo. Um ia lá destruir o lugar de habitação e alguém levantava de novo o lugar da habitação, o lugar de paz. Aí algo me chamou a atenção nesse texto aqui. Quando entravam numa habitação de paz, no lugar onde era paz, alegria estava totalmente destruído. Imagino eu, alguém dizendo assim: eu vou viajar para Jerusalém. A felicidade do próximo de receber uma notícia: você está indo para o lugar de paz, você está indo para o lugar da felicidade, você está indo para o lugar da alegria. Mas quando você entra em Jerusalém, a cidade foi queimada, os muros estavam derribados, então nos mostrando que a cidade estava cheia de entulhos. Aí eu percebi algo aqui, porque Deus nos chamou como Jerusalém. Quando Deus escolheu Jerusalém, Ele nos escolheu um lugar de habitação de paz. Mas quando pessoas chegam próximo de nós, quando pessoas chegam próximo de você, de vez em enxergar o lugar de habitação de paz, eles passam a enxergar entulhos da vida. Nós temos vivido como Jerusalém. Deus nos chamou para trazer paz, para levar alegria, para levar felicidade. Mas quando pessoas chegam perto de mim e de você, eles passam a enxergar lugar de entulhos, muros que foram derrubados, lugares, portas que foram queimadas. Aí eu aprendi algo com Neemias. O que, pastor? Se Deus me chamou para ser um lugar de habitação de paz, eu tenho que aprender uma coisa. O que, pastor, que eu tenho que aprender? Que é tempo de eu pegar e reconstruir a minha Jerusalém de volta. Pastor, não entendi. É tempo de eu reconstruir tudo de novo. É tempo de eu reconstruir a minha Jerusalém de novo. E quando eu resolvo reconstruir a minha Jerusalém, eu estou mostrando para Deus que eu permito o propósito de Deus ser cumprido na minha vida. Quando eu resolvo reconstruir a minha Jerusalém, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu não aceito a situação conforme ela está. É tempo de se levantar de novo. Neemias se assentou, e quando Neemias se assenta, o texto diz que Neemias começa a chorar, mostrando que ele se entregou nas lágrimas pela situação que o teu povo em Jerusalém estava vivendo. Mas quando eu não aceito a situação, eu estou mostrando para Deus: Senhor, eu aceito o propósito da reconstrução da minha vida de novo. Eu aceito o propósito da reconstrução do meu ministério de novo. Deus, eu aceito o propósito da reconstrução da minha família de novo. Deus, eu aceito o propósito da reconstrução da minha empresa de novo. Deus, eu aceito o propósito da reconstrução da minha vida sentimental de novo. Por quê, pastor? Porque além de Neemias aqui, ele chorou, e algo me chamou a atenção. Por quê, pastor? Porque o texto diz que Neemias, ele se assentou e ele também chorou. O choro que Neemias começa a chorar foi por causa que Neemias começa a olhar o passado. Que passado, pastor? Da cidade de Jerusalém. Ele começa a lembrar na sua mente que Jerusalém não era daquela forma, que Jerusalém era uma cidade com muro mostrando que ela tinha dono, ela estava abandonada. Jerusalém era uma cidade que tinha portas, aonde era julgado os órfãos e as viúvas. Jerusalém era uma cidade, um lugar de habitação de paz.
Neemias começa a chorar, porque ele chegou a ver que a cidade de Jerusalém não era aquilo que ela estava vendo naquele momento, da notícia que ele recebeu. E Neemias chorou porque o passado houve guerras para vencer, ele sabia, houve guerras, mas Jerusalém venceu, e hoje está sendo destruída. Neemias começa a chorar porque ele sabia, Jerusalém já tinha passado por guerras, mas naquele momento Jerusalém, ela foi destruída. Então Neemias me recorda à minha mente o quê? Que no passado eu orava mais, no passado eu jejuava mais, no passado eu participava mais de culto, mas hoje, se for olhar, eu estou deixando a situação ser destruída em áreas da minha vida. Mostra que a presença de Deus em Jerusalém era notória, a presença de Deus com o povo era notória, tudo que Deus prometeu para Jerusalém se cumpria. Mas quando Jerusalém começava a se perder, a se apartar de Deus, eles acabaram vivendo consequência, mostrando que quando eles se aproximavam mais de Deus, Deus era com eles, Deus garantia vitórias. Aí algo me chama a atenção no texto aqui, que Neemias começa a chorar. Aqui eu entendo que só derramar lágrimas por situações da nossa vida não resolve problema. Tem pessoas que se entregam para lágrimas. O texto diz que Neemias se lamentou durante dias. E quando Neemias para de chorar, ele resolve tomar uma atitude. Neemias viu que ele chorando por alguns dias, diz o texto aqui, ele se lamentando por alguns dias, não resolveu o problema da cidade de Jerusalém. Ele mostrando que só chorar não resolve. Eu preciso ter uma atitude diante das adversidades da vida. Só chorar não traz milagre, só chorar não traz cura, só chorar não traz libertação, só chorar não tem como reconstruir áreas da minha vida. Neemias para de chorar, e quando ele para de chorar, o texto diz que Neemias ele tem alguma atitude. Qual atitude é essa, pastor? Neemias capítulo 1, verso 4. Você que está ao vivo conosco, a atitude de Neemias foi essa: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Neemias viu que só chorar não adiantava, e quando ele parou de chorar, o texto diz que Neemias ele começa a jejuar e orar, mostrando que só as lágrimas não mudavam a história de Jerusalém, só as lágrimas não vai mudar a história da tua família, só as lágrimas não vai mudar a história da tua casa, só as lágrimas não vai mudar a história da tua empresa, só as lágrimas não vai mudar a história do teu filho, só as lágrimas não vai mudar a história do teu casamento. Neemias para de chorar, e quando ele para de chorar, o texto fala que Neemias começa a entrar num jejum e oração, mostrando que o jejum e a oração, ela tem poder de mudar uma história. Eu estou pregando para alguém que está pedindo uma resposta para Deus. Deus, eu preciso de uma resposta. O que eu faço no meio da situação que eu estou vivendo? Estou vendo tudo sendo destruído, meu lar, a minha casa, a minha família sendo destruída. Aí algo me chama a atenção aqui. Por que, pastor? Porque enquanto você estiver chorando, o inimigo continua destruindo áreas da sua vida. Enquanto você estiver chorando, o inimigo ainda continua lutando contra o teu casamento. Enquanto você estiver chorando, o inimigo ainda continua lutando contra a tua empresa. Mas no momento que você parar de chorar, aí você entra em jejum e oração. Neemias me mostra o poder da oração. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz: clama a mim, responder-te-ei,
Jeremias está dizendo que o clamor tem poder de trazer resposta. Eu estou pregando para alguém aqui que está ao vivo conosco nesta live. A tua oração vai trazer resposta em prol da tua família. A tua oração vai trazer resposta na tua empresa. A tua oração vai trazer resposta na tua casa. A tua oração vai trazer resposta no teu casamento. Eu estou profetizando. É tempo de orar, não de chorar. É tempo de clamar. Por quê, pastor? Porque Jeremias diz que o teu clamor vai trazer resposta, e Deus vai te dar uma resposta no meio da tua luta. E o texto diz aqui, Neemias começa a orar, e algo me chamou a atenção. Por quê, pastor? Quando ele começa a orar, ele ora, e na sua oração de Neemias, ele quer levantar os muros de Jerusalém. Algo me chamou a atenção nesse texto. Por quê, pastor? Porque na oração de Neemias, mostra Neemias querendo reconstruir a cidade de Jerusalém. Isso aqui me chamou a atenção. Por quê, pastor? Porque quem derrubou os muros de Jerusalém não foi Neemias, mas Neemias se posiciona para poder restaurar os muros. Quem derrubou os muros não foi ele, mas Neemias clama aqui para ele poder reconstruir aquilo que ele não derrubou, mostrando outros derrubaram. Mas, Senhor, eu estou à disposição para reconstruir aquilo que alguém derrubou. Em outras palavras aqui, para você entender, a atitude de Neemias aqui me mostrou algo tremendo. Porque a função do diabo é essa: destruir áreas da nossa vida. E a função da igreja, mesmo não sendo a igreja que derrubou, a função da igreja é essa: reconstruir aquilo que o diabo derrubou. A minha função como igreja e a sua função como igreja é reconstruir aquilo que alguém derrubou. Às vezes você pergunta para Deus: Senhor, eu estou numa batalha, mas a batalha não fui eu que causei essa batalha. Mas você como igreja, você foi chamado para reconstruir, mas não reconstruir aquilo que você derrubou, reconstruir aquilo que alguém derrubou. E Deus te chamou que através de você, que Ele vai reconstruir a vida de algumas pessoas. É através de mim, de você, como igreja. É por isso que o livro de 1 João, capítulo 3, verso 8 diz: quem pratica o pecado é o diabo, porque o diabo vive em pecado desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do inimigo, para desfazer as obras do inimigo, do diabo, aquilo que o diabo derrubou. A função da igreja é reconstruir e fazer permanecer de pé. A minha e a tua função é pegar o caído e ajudar ele a levantar de novo. A minha e a tua função como igreja é pegar o ferido e curar das suas feridas. Neemias aqui, ele está me ensinando isso, algo muito forte. Eu aprendi uma coisa com Neemias: não importa quem derrubou, eu fui chamado, e você como igreja foi chamado para reconstruir aquilo que alguém destruiu. Eu vim liberar uma palavra profética para alguém, porque às vezes você está na tua casa perguntando para Deus: meu Deus, eu estou na igreja, mas a minha família está sendo destruída. E Deus está dizendo para você que através da sua vida, que através da sua oração, Deus vai reconstruir tudo de novo. Eu estou profetizando sobre a vida de alguém aqui essa noite. Através de você, Deus vai reconstruir. O diabo tentou destruir o lugar da habitação de paz. O lugar tentou destruir as entradas, as portas, aonde eram julgados os órfãos e as viúvas. Mas Deus levantou Neemias num propósito
Neemias, eu sei que não foi você que derrubou, eu não sei que foi você que destruiu, mas Deus estava dizendo para Neemias: Neemias, você foi chamado para reconstruir aquilo que o inimigo destruiu. Eu libero esta palavra profética na vida de alguém desta live, o seu chamado, e através da sua vida Deus vai reconstruir vidas no meio da sua caminhada. Deus vai reconstruir tua casa através de você. Deus vai reconstruir o casamento através de você. Deus vai reconstruir, restaurar tua família através de você. Deus vai restaurar a tua empresa através de você. Eu libero esta palavra profética. Você foi escolhido como Neemias em prol da tua casa e a tua família, e através de você Deus vai reconstruir tudo de novo, em nome de Jesus. Eu quero orar por você que está ao vivo conosco nesta live. Eu quero orar pela tua família. Nós estamos no final da campanha O Vale do Sal. Então eu quero apresentar peças de roupa da tua casa. Pega a peça de roupa do teu filho, pega uma foto do teu filho, uma chave da tua casa. Eu quero apresentar tua família no altar aqui essa noite. Eu creio que o altar ele tem poder de gerar milagre, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Eu vou unir a minha fé com a tua fé dentro do teu lar, a tua casa, e Deus vai restaurar a tua família. Pai, esta noite agora nós nos colocamos diante do Senhor agora na tua presença. Meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus, aqui está a vida de pessoas ao vivo conosco nesta live. Aqui está a Helena, meu Deus amado, e toda a tua família. Aqui está o Rai Lima, Senhor meu Deus. Aqui está a Kátia, aqui está a Elizabeth. Aqui está a Cristiane, Senhor. Aqui está a Vera, Senhor Deus. Aqui está a Carla, Senhor meu, a Kátia, Senhor meu Deus. Aqui está, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus, pessoas clamando ao Senhor por familiares, pessoas clamando ao Senhor, meu Deus amado, lhe pedindo ao Senhor que o Senhor estenda as mãos, que o Senhor quebra toda obra, todo laço. Ó Senhor meu Pai, entra nesta causa, quebra toda barreira, meu Pai. Nós levantamos, ó Deus amado, como reconstrutores, Senhor. Levantamos como Neemias, meu Pai, para reconstruir áreas da nossa vida, da vida de pessoas da nossa casa, meu Pai. Através da nossa vida o Senhor irá reconstruir empresas que estão à falência. Através da tua vida Deus irá restituir a tua família. Deus irá restituir ministérios, Senhor. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor agora, esta noite agora. Visita este lar, visita a casa deste ouvinte que está ouvindo agora este clamor por esta live agora. Senhor Deus, vai de encontro a ele agora. Eu estendo as minhas mãos para o alto, como Moisés estendeu. Com as mãos de Moisés erguidas, meu Pai, ele vencia batalhas. Que as mãos de Moisés erguidas, meu Pai, o Senhor quebrava cadeias, cadeados, ó Deus, e entregava a vitória para o teu povo. Eu levanto as minhas mãos para o alto agora, em nome do Senhor. Eu uno a minha fé com a fé deste ouvinte que está ouvindo este clamor, meu Pai, pela live agora. Meu Deus, visita o teu lar, visita a tua casa, visita a tua família. Quebra todo mal, quebra toda obra, toda maldição hereditária seja quebrado agora. Que este ano de 2021, mesmo tempo de pandemia, Senhor meu Deus, nós fomos chamados como igreja para reconstruir, meu Deus amado, uma nação. Nós fomos chamados como igreja para reconstruir o estado de Minas Gerais. Nós fomos chamados como igreja para reconstruir o bairro, Senhor, os lugares na rua onde nós moramos. Ó Pai, que nós viemos ser instrumento do Senhor agora, como Neemias. Meu Deus amado, nos dá força. É momento de orar, de levantar, entrar em jejum e oração, porque nós estamos aqui, meu Pai, para ser obedientes conforme a tua palavra. Ó Senhor meu Deus, eu coloco este lar nas tuas mãos. Eu entrego, meu Deus amado, este lar, esta família nas tuas mãos. Cura, liberta, restaura, restitui, ó Senhor Deus, e mostra que o Senhor é Deus para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, amém. Você que está ao vivo conosco, que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa, abençoe o teu lar, a tua família. Como nós estamos no decreto que é até 8 horas, então que Deus venha te visitar, a tua família. Quarta-feira nós estaremos ao vivo às 18h30
com uma palavra profética para a tua vida. Então que o Eterno te abençoe, a tua casa, o teu lar, a tua família. Pai, graças te damos ao Senhor esta noite, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo, nós te louvamos, agradecemos ao seu nome. Que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, tenha falado em cada coração. Ó Senhor, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que no amor de Deus Pai, no amor de Deus Filho e na doce consolação do Espírito Santo de Deus, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, você e toda a tua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, você e tua casa. Fique em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém?